Eles juravam que ele estava fora do jogo. Eles riram, fizeram planos e acreditaram que o sobrenome mais forte da direita tinha sido neutralizado. Mas o que eu tenho aqui em mãos agora é o maior pesadelo de quem achou que o Brasil ia aceitar o derretimento em silêncio. Uma nova força está atropelando as pesquisas, a rejeição mudou de lado e o sistema acaba de entrar em pânico porque o jogo de 2026 acaba de sofrer uma virada que ninguém teve coragem de prever. Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Bom, vamos lá. O ponto de partida para entender essa virada toda começa, na verdade, na fraqueza do governo atual. Exato. Toda essa conversa sobre 2026 só faz sentido se a gente olhar para o hoje. E os números recentes, eles confirmam um sentimento de insatisfação que parece estar crescendo. E a gente tem dados concretos sobre isso, né? Não é só percepção. Não mesmo. A pesquisa do Poder 360, por exemplo, ela é bem direta. Ela aponta uma desaprovação do governo Lula que atinge, olha só, 51,4%. Mais da metade da população. Politicamente falando, isso é um sinal de alerta gigantesco, né? Gigantesco. Qualquer governante que passa da barreira dos 50% de desaprovação, ele começa a ter a reeleição dele assim muito inviabilizada. E tem um detalhe nesses números que me chamou ainda mais a atenção. Não é só a desaprovação geral. Qual seria? É a intensidade. A percepção péssimo do governo saltou de 22% para 26%. São 4 pontos a mais. Enquanto a avaliação bom subiu só 2 pontos. Ou seja, o sentimento negativo está crescendo com mais força. Exatamente. O péssimo está ganhando tração. E as fontes que a gente analisou conectam isso com coisas muito do dia a dia das pessoas, né? Sim, o preço das coisas que não para de subir. A discussão sobre mais impostos. E até aquela história de monitoramento do Pix, que gerou muito ruído. E os escândalos recentes que, mesmo sem conclusão, ficam martelando na cabeça do eleitor. É o que a gente chama de fator bolso e fator ético. Eles são decisivos. E é nesse cenário que a oposição começa a ganhar espaço. E aí que a conversa muda da avaliação do governo para o confronto direto, certo? Perfeito. A pesquisa GERP é um reflexo direto dessa insatisfação que a gente está falando. Ela coloca os dois nomes frente a frente. E o resultado é impactante. Um empate técnico. Cravado. 45% para Lula, 45% para Flávio Bolsonaro. Isso é muito significativo. Eu lembro que no começo, muita gente, até na direita, duvidavam um pouco da escolha do Flávio. Preferiam outros nomes. Havia um ceticismo, sim. Mas esse número mostra que essa desconfiança parece estar virando. Crença na vitória, talvez? Com certeza. E para não parecer um dado isolado, um ponto fora da curva, tem outra pesquisa que aponta na mesma direção. A da Meio Ideia, né? Essa mesma. Nela, os números são um pouco diferentes. Lula aparece com 45 e Flávio com 41,1. Uma diferença de quase 4 pontos. Exato. Mas o ponto crucial aí não é nem a foto do momento, é o filme, é a tendência. Explica melhor isso. Na medição anterior do mesmo instituto, o Flávio Bolsonaro tinha 36%. Ele subiu 5 pontos. 5 pontos. É bastante coisa. É um crescimento exponencial. E o Lula? Estagnado. Ficou no mesmo lugar. Então, o que isso indica é que todo o movimento recente do eleitorado foi para um lado só. O crescimento está todo com a oposição. Todo com a oposição. E isso nos leva a um outro fator que, em eleição polarizada, é talvez o mais importante de todos. A rejeição. A rejeição. Não adianta ter muito voto se muita gente também não vota em você de jeito nenhum. E os números da rejeição, esses sim, mostram uma inversão completa de cenário. Completa. A pesquisa GERP mediu isso. A rejeição do Lula hoje está em 51%. Consistente com a desaprovação do governo dele. Faz todo sentido. Agora, a do Flávio Bolsonaro caiu. E caiu bastante. Está em 41%. Espera aí, a diferença é de 10 pontos? 10 pontos percentuais. O candidato da oposição tem uma rejeição significativamente menor que a do atual presidente. Para um segundo turno, isso é um trunfo gigantesco. A grande pergunta é: por quê? O que explica essa queda na rejeição dele?
que historicamente era um problema por sobrenome. A análise que as fontes trazem aponta para uma percepção de mudança de estilo. Um estilo polido, como eles descrevem. Um estilo polido? O que seria isso? A ideia é que ele consegue pegar a melhor parte do Bolsonaro, as bandeiras, os valores, o que engaja a base. Mas sem os elementos que afastavam os eleitores mais de centro, os moderados. Exatamente. Ele conversa com a imprensa, não fala palavrão, tem uma postura mais institucional. Mas, no conteúdo, ele carrega os mesmos princípios do pai. É a mesma mensagem, só que numa embalagem diferente. Uma embalagem que parece estar ampliando o alcance dele. E que diminui a resistência. Mas não é só a percepção do eleitor que está mudando. O ambiente para 2026 também parece ser outro. Você diz o cenário institucional. Exato. A análise não pode ser só de pesquisa. E tem um fato aqui que é crucial para entender a eleição de 2026. Que é a ausência de uma figura específica na presidência do TSE. Precisamente. A ausência de Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral em 2026. E por que isso é tão relevante na análise? Porque a percepção do campo da direita, segundo as fontes, é que o cenário de 2022 foi muito marcado por uma atuação enérgica do TSE. Com derrubada de perfis, o que eles chamaram de censura. Exato. A percepção deles é que, sem o Moraes na presidência, o jogo em 2026 terá regras diferentes. Haverá, na visão deles, um ambiente de maior liberdade para a mobilização dos apoiadores. Entendi. É uma mudança na percepção sobre as regras do jogo. E isso já causa movimentações nos bastidores. O centro político, partidos como União Brasil, PP, PSD, eles sentem o cheiro do poder. E já começam a se aproximar do Flávio, sentindo a fraqueza do governo Lula? Já começam. É um cálculo pragmático. Eles querem estar com quem tem mais chance de vencer. E hoje, as pesquisas e o cenário institucional apontam para essa virada. Então, se a gente amarrar tudo, o que temos é um candidato da oposição que está numa posição muito melhor do que o pai estava no mesmo período, em 2022? Muito melhor. Ele parte de um patamar mais alto nas pesquisas, com uma rejeição menor e com um cenário que, para eles, parece mais favorável. É uma combinação, assim, muito poderosa. Sem dúvida. Claro, falta muito tempo. Mas a fotografia do momento mostra uma virada que poucos previram. No fim das contas, a verdade é uma só. Você pode até tentar ignorar os fatos, mas não pode ignorar o sentimento das ruas que essas pesquisas acabaram de revelar. O sistema achou que tinha o controle, mas o tabuleiro de 2026 prova que o jogo está apenas começando. Mas agora eu quero saber de você. O Flávio Bolsonaro é o nome certo para unir a direita e vencer em 2026? Ou você ainda prefere outro candidato? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque o clima esquentou e eu quero saber de que lado você está.